Mateus capítulo 27, versículo de número 39, versículo 40, diz assim. Para a gente ganhar tempo, a gente não vai ler desde o início, de onde começamos a pregar. Nós vamos ler apenas os versículos que hoje a gente vai usá-los. Versículo 39 e versículo 40. Se todos encontraram, digam amém. Só avisando a igreja que amanhã, 9 horas da manhã, o culto é no mesmo clima da Semana da Paixão. Então a igreja é convidada às 9 horas da manhã está presente. Mateus capítulo número 27, versículos 39 e 40 diz assim: os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ó tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Somente até aqui. Quem crê nessa palavra? Aqui nós temos pessoas passando diante da cruz, balançando com a cabeça assim, em sinal de desprezo para Jesus na cruz, e dizendo blasfêmias contra ele. Desde domingo que nós estamos aqui anunciando a palavra, neste texto de Mateus capítulo 27, nós já podemos ver aqui no domingo à noite sobre o ajudador, na segunda-feira sobre o lugar da crucificação, na terça-feira sobre a dor que Jesus sofreu, na quarta-feira sobre os lençóis que ele, aliás, até sobre as vestes que ele vestiu naquele dia da crucificação. Nós falamos no outro dia sobre a acusação da placa da cruz. Ontem à noite falamos sobre os companheiros de Jesus, os 2 ladrões de um lado e do outro. E hoje aqui eu quero falar sobre os curiosos que passavam por ali enquanto Jesus estava na cruz. E eu queria ler novamente o texto sagrado. Eu quero dizer à igreja que minha insistência para que vocês leiam e releiam o texto que eu prego é porque eu tenho uma crença em mim que nenhuma mensagem de qualquer pregador, pode ser a minha mensagem, ela sai do jeito que deve sair se o texto não for inculcado antes de tudo na mente do povo. Então nós vamos ler novamente. Minha insistência para a gente ler 1, 2 vezes e repetir com a igreja é porque para mim o texto é a mensagem. É a mensagem principal. Se esse texto que eu estou lendo gravar na sua mente, você já está com a mensagem aí. As demais coisas são as revelações do dia que Deus tem para nós. Então eu vou ler novamente, compassadamente. Eu não tenho pressa em ler o texto. Eu posso até atropelar alguns pontos da mensagem, porque as revelações que Deus traz para nós nesses textos são revelações para 2, 3 horas de ministrações. E a gente resume em 40 e poucos minutos, 50 minutos, porque os irmãos vêm toda noite. Agora nós vamos para o texto novamente. Vamos inculcar esse texto, verso 39, eu vou ler de novo. E os que iam passando blasfemavam dele. O que era que quem ia passando fazia? De quem? Eles blasfemavam de Jesus, meneando a cabeça. Menear a cabeça é balançar com a cabeça. E eles diziam, verso 40: ó tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, e desce da cruz. Agora eu quero com toda a igreja
ler o verso 40, que aí está a expressão da blasfêmia que essas pessoas curiosas que passavam ali, essas pessoas expressaram através de palavras. Então repitam comigo: ó tu, mais forte, ó tu, que destróis o santuário, mais forte, e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, desce da cruz. Isso aqui existe para o nosso elevo espiritual. Eram pessoas curiosas que passavam ali de frente à cruz. O Senhor já estava pregado, fincado, mãos e pés na cruz, com placa escrita nela, acusando-o, e um ladrão à direita, outro à esquerda. Agora passam pessoas ali que vêm de toda parte. Eu já expliquei que Jesus foi crucificado perto de um caminho, de uma estrada, por onde gregos, romanos, pessoas de Israel e de toda parte transitavam. Então ali, eu já expliquei quando preguei a mensagem da cruz, da placa da cruz, que Deus usou aquele ponto estratégico para levar a mensagem. Mas também, aquele ponto era estratégico para que Roma divulgasse a mensagem dela. Ninguém se atreva a fazer o que ele fez, que senão vai morrer do mesmo jeito. O texto que ora acabamos de ler fala de pessoas curiosas que passavam ali na hora que Jesus estava agonizando na cruz. E esses curiosos que iam passando, eles paravam por algum momento e blasfemavam de Jesus. Haviam 2 formas deles se expressarem: através de gestos e através de palavras. O gesto era um balançar de cabeça zombando, como quem dizia: olha aí mais um tolo que fez alguma tolice e está crucificado aí nesta cruz. O gesto de balançar a cabeça é um gesto de desprezo. Mas eles também blasfemadamente usavam palavras, e eram palavras dolorosas, eram palavras odiosas. Por aquele caminho passavam pessoas boas, mas a maioria, grande parte daquele povo era gente ruim. As pessoas passavam naquele caminho e iam para Jerusalém com 2 pensamentos: pensamentos econômicos e pensamentos religiosos. Os pensamentos religiosos ou os motivos religiosos, eles iam ali em época da Páscoa para fazerem o sacrifício pascal. Eram pessoas religiosas. E outras iam por causa de motivos econômicos. A Páscoa era um período fértil para se vender e para se comprar. Igualmente hoje, vocês não veem as propagandas do carro de som? Na internet, no rádio e na televisão? Tem até a telecena da Páscoa. Quer dizer, religião e comércio sempre se deram bem. A maioria dos que iam ali não iam exatamente com motivos espirituais, eram apenas religiosos, e outros com motivos econômicos. Mas a verdade é que eles passavam ali e viam Jesus na cruz, e eles balançavam a cabeça. Claro que uns que viram a placa da cruz, nós já explicamos, saíram por toda parte, divulgando que Jesus é o Rei dos Reis, em 3 idiomas, os idiomas predominantes da época. Mas muitos paravam para blasfemar. O texto sagrado diz para nós, olha aí de novo:
verso 39. E os que iam passando blasfemavam dele. Blasfemar, irmãos, é emitir palavras abusivas, palavras de ódio, palavras de acusação. Blasfemar é dizer palavras de baixo calão, palavras que doem. Os que iam passando pronunciavam palavras que doíam. O homem estava na cruz sangrando, mas para aquelas pessoas não importavam. Irmãos, existem dois tipos de pessoas na face da terra em relação a quem sofre. Quando você está passando uma dor, uma luta, você sempre vai encontrar alguém que lhe dê uma palavra de ânimo. Essa é a importância da capelania hospitalar. Porque quem vai lá com essa missão deixa uma semente plantada. Mas quando você está passando por uma luta, não falta quem lhe desanime também não. É por isso que certas lutas minhas e suas, a gente seleciona no dedo a quem dizer. Porque se você for dizer, você contraria um monte de gente e vai levantar pessoas acusando você, até duvidando de sua fé. E olha aqui se não foi a mesma coisa do que estou dizendo. Os que iam passando, diz a palavra, que eles zombavam dele. Primeiro eles balançavam a cabeça. Você já teve essa experiência de alguém balançar a cabeça quando você está passando uma luta? Você está passando um problema, uma aflição, e alguém passar por você zombando, balançando com a cabeça, como quem diz assim: você não vai conseguir não. Você está no lugar errado, está numa postura errada, está pregando errado, está cantando errado. Você merece passar pelo que está passando. Você é um traidor, você é um blasfemador, você é um Zé Ninguém, você não vai conseguir. A indiferença de um bando de ímpios que passavam ali, irmãos, diante daquele sofrimento, é descrita aqui apenas nesta palavra: os que iam passando. Mateus foi muito feliz quando falou nos que iam passando. Eles iam passando, paravam por um pouco só para zombar e não para terem misericórdia. E logo quando eles zombavam, eles entravam na cidade e iam para o comércio dele e para as diversões. E não é de hoje que diversões e ocupações humanas são mais importantes do que Deus. Grava essa palavra. As pessoas passavam de frente e viam Jesus sofrendo, paravam por um pouco, o suficiente para zombarem, o suficiente para blasfemarem dele, meneando a cabeça. E eles passavam e iam para Jerusalém. Lá existiam negócios esperando por eles e diversões. Eles não paravam para dar uma palavra de ânimo a Jesus, paravam para blasfemar e iam para os seus negócios e suas diversões em Jerusalém. E aqui eu quero dar um conselho a vocês. Não há nenhum problema em você fazer negócios, desde que eles sejam limpos. Mas nunca coloque seus negócios acima de Deus. Não há nada problemático em você ter suas diversões. Jesus, ele ia a festas e fabricava vinho para o povo. Não há problema na gente, como filhos de Deus, ir a um parque de diversões, ir à praça, ir a uma lanchonete. Mas por favor, não coloque negócios e nem diversões no lugar de sua fé. Porque quando a gente coloca essas coisas no lugar da nossa fé, quando essas coisas ocupam o nosso pensamento mais do que Deus, nós estamos sendo iguais àqueles que passavam diante da cruz,
blasfemavam de Jesus e entravam na cidade para se divertirem e para fazerem os seus comércios e os seus negócios. Negócios não podem substituírem Deus na sua vida. Diversões não podem substituir Deus na sua vida. Buscai a Deus em primeiro lugar, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Divirta-se, trabalhe, tenha seus negócios, mas coloque Deus em primeiro lugar em sua vida. Não seja mais um blasfemador, não seja mais um dos que passam de frente a Jesus, observa, zomba e vai embora. E isso hoje se traduz da seguinte forma: você trabalha, se esforça, se diverte, e não tem nada mal com isso. Só tem mal quando você coloca a casa de Deus em último lugar. Se você é alguém que trabalha, parabéns, trabalhe bastante, faz seus negócios, faça negócios bastantes. Você é uma pessoa que se diverte, que coisa boa. Pessoa que se diverte, ele trabalha, ele tem uma mente sadia, se ele tiver uma diversão boa. Mas por favor, não coloque nada em lugar de Deus. Porque que muitos de nós fazemos a mesma coisa, irmãos. Nós colocamos as coisas que nos interessam em primeiro lugar, as coisas que nós achamos que vão nos manter vivos sobre a terra. Mas quando chegamos na casa de Deus, a atenção que nós damos às coisas de Deus muitas vezes são bem pouquinhas. Porque só precisa eu passar 15 minutos a mais do que eu deveria no culto, isso já me incomoda. Porque eu sou um daqueles que passavam ali de frente e saíam. A cruz do Calvário não é um lugar para você passar, é para você ficar. A cruz do Calvário não é um lugar para você passar e observar, é para você parar, se consagrar e absorver sua mensagem. Quando você absorve a mensagem, você passa e vai fazer os seus negócios. O que é que eu estou fazendo diante da cruz? Ou diante da mensagem da cruz? Eu escuto como se eu não quisesse escutar e não a coloco em prática. Diga comigo: eu não quero ser mais um dos que passaram. Diga isso mais forte. Eles paravam, blasfemavam, meneavam a cabeça como quem queriam dizer: ah, isso é um tolo, foi fazer bobagem, está crucificado aí. Irmãos, a igreja hoje é a expressão do corpo de Cristo. Aquele corpo que estava na cruz pendurado e morrendo, que José de Arimateia foi lá depois e o recolheu e colocou dentro de um túmulo. Está escrito nas cartas que a igreja hoje é o corpo. Jesus é o cabeça, a igreja é o corpo. Quando eu passo diante da casa de Deus, diante da igreja, quando eu vejo a igreja de Deus envolvida com algo, com um pensamento voltado para algo, e eu só passo e não me envolvo, não tenha dúvida que é a mesma atitude daqueles que passavam de frente, observavam o sofrimento, observavam a missão de Cristo, apenas zombavam, meneavam a cabeça, como queriam dizer: é um tolo, eu não quero me envolver com ele. Nós que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador não podemos passar. Igreja de Jesus, a casa de Deus não é lugar de visitar, de visita. Quem visita a casa de Deus é quem não é de Deus. Quem é de Deus, a palavra diz o seguinte: mora na casa de Deus. Você nunca encontra na palavra mandando os filhos de Deus visitarem a casa. O texto bíblico diz: ó, como eu amo a habitação de tua casa e o lugar em que tua glória assiste. Eu quero perguntar a você se você é um dos que passam diante da cruz, que se traduz como igreja hoje, e você passa e observa.
O Senhor não nos chama para passar, o Senhor nos chama para entrar e habitar. E eu quero dizer que essa semana eu tenho observado várias pessoas nessa igreja, que eu observo que não tem medido esforços para não passar, tem colocado todos os esforços para se envolver. Tem emprego para você aos pés da cruz, tem emprego para você na seara do grande mestre, tem vaga para você na empresa de Jeová. Por isso não passe pela cruz e fique como se ela não tivesse nada a ver com você. Essa cruz também é a sua cruz. A missão de Cristo também é a minha missão. Por isso não passe, se envolva. Mesmo que você não tenha vontade de repetir o que eu vou te dizer, pelo amor de Deus, em obediência a mim, repita. Diga comigo: eu não quero passar, eu quero me envolver. Esses blasfemadores retratam a vida de muita gente que passam em frente a lugares de culto, mas não se envolvem. Blasfemam, até zombam. Você sabe que tem filhos de Deus, filhos de Jerusalém, religiosos, que são capazes de olhar para você que se envolve na obra de Deus e te dar conselho para não mergulhar muito na coisa de Deus. Você que se envolve muito com a obra de Deus, de vez em quando alguém pergunta: por que você faz tanto? Por que você se envolve tanto? Eu pergunto a vocês: será se não era o suficiente aos olhares daqueles observadores curiosos entenderem que o homem estava sendo crucificado de uma maneira terrível e pararem, pelo menos não dizerem nada? Porque se aqueles curiosos passassem e deixassem Jesus em paz, já estava ruim, mas não estava tão ruim. Se aqueles homens passassem diante da cruz e vissem Jesus sofrendo e nem dissessem A e nem B, já estava ruim, mas não estava tão ruim. O problema é que muitas vezes você faz a obra de Deus e tem pessoas que chegam para perto de você e só faltam é dizer que você não faça mais. Se aqueles curiosos passassem, olhassem e não fizessem nada, não dissessem nada, pelo menos não aumentariam a dor de Jesus. Mas, meus irmãos, quem está dominado pela carne, ele tem que incomodar alguém. Quem é dominado pelo espírito da carne e do mundanismo, ele não pode passar sem incomodar alguém. É igual, querido, a um animal que se espoja na lama. Por onde ele passar, ele deixa a marca, ele deixa o seu rastro de lama. Aqueles homens estavam enlameados com o pecado. O coração deles só tinham algumas palavras humanas: negócio, religião e diversão. E o homem que é dominado por negócios, por religião e diversão, ele é carnal. Se ele não tiver Deus na sua vida, religião, negócios e diversões deixam o homem carnal, e ele é capaz de ver qualquer coisa, qualquer sofrimento, e ao invés dele se cordoer, ele atira pedra. É por isso que Deus diz em sua palavra que devemos odiar até a roupa contaminada pela carne, porque o homem que está na carne, ele não tem piedade. O homem que está na carne, ele zomba de pregos nas mãos. Como é que zomba de pregos nas mãos de um homem? Como é que zomba, como é que blasfema de pregos nos pés? Como é que zomba de alguém que está morrendo? Uma pessoa que está morrendo merece pelo menos uma palavra, pelo menos um abraço, um beijo, mas não uma palavra como quem diz: é um tolo, está morrendo porque é tolo, e eu não tenho nada a ver com isso, esse não é ninguém. Que o Senhor nos guarde para não sermos mais um
dos que passam, mas sermos pessoas que ficam e ficam bonito, e ficam na história. Que essa semana que estamos terminando amanhã esteja produzindo pessoas que ficam e não pessoas que passam. Está entendendo o mistério de Jeová? O Senhor quer nessa semana produzir pessoas que ficam, pessoas que se envolvem, pessoas que tomam sua cruz e vão em frente com a sua própria cruz. Jesus carregou a cruz dele. Com aquela cruz ele salvou o nosso espírito, mas se você quiser salvar a sua alma, você tem que levar a sua própria cruz. A blasfêmia, a zombaria, ali era a marca. Mas Jesus estava acostumado a ser zombado. Da quinta para sexta-feira Jesus foi zombado várias vezes. Ele foi zombado pelo sumo sacerdote antes de ser condenado. O sumo sacerdote perguntou: você é o filho do Deus vivo? Jesus disse: eu sou o filho do Deus vivo, e todos verão o Filho do Homem voltando à terra com poder e grande glória. O sumo sacerdote zombou de Jesus, porque para o sumo sacerdote Jesus era um blasfemador. Mas Jesus disse quem era: eu sou o filho do Deus vivo. E eu quero dizer a você, mesmo que alguém zombe de você, não negue quem você é. Quando o sumo sacerdote perguntou: você é o filho do Deus vivo? Ele disse: eu sou. Jesus sabia que ia ser zombado, mas ele disse: eu sou. Você que aceitou Jesus como seu Salvador, não tenha vergonha de dizer: eu sou crente em Jesus Cristo. Você que é pregador do Evangelho, que é ministro da casa de Deus, que é cantor da casa de Deus, não negue aquilo que Deus lhe deu. Diga que você é o que é, por onde você passar. Ainda que se levante o sumo sacerdote e zombe de você. Zombaria não mata, ela maltrata, mas não mata. Então o sumo sacerdote já havia zombado de Jesus. Os soldados também já haviam zombado de Jesus. Os sumos sacerdotes zombaram de Jesus antes da condenação, e os soldados zombaram de Jesus depois que ele foi condenado. Jesus foi condenado, vocês sabem, porque Jesus se dizia rei, ele não ia negar que era rei. E quando os soldados viram que era por isso, eles também blasfemaram e zombaram de Jesus quando fizeram aquela coroa de espinhos. Pode olhar lá no livro de Mateus, que quando eles colocam aquela coroa de espinho na cabeça de Jesus, é o que eles dizem: salve, rei dos judeus, dando uma saudação irônica. Tu sabes o que é uma saudação irônica, né? Tu sabes como é que alguém usa uma ironia? É terrível. Eu detesto ironia. Eu acho melhor que alguém chegue para mim e diga: olha, você errou, você fez isso, fez aquilo, na lata, do que manter indiferença e manter ironia para cima de mim. Você é igual a mim. Então os soldados, depois que viram Jesus condenado, os soldados pegaram uma cruz de espinhos, colocaram sobre a cabeça de Jesus e reverenciavam: Jesus, salve o rei dos judeus. Ali era zombaria. E agora você vê esses homens passando de frente a Jesus, depois que ele foi executado a sua condenação, olhavam para ele, balançavam a cabeça, zombavam e blasfemavam. Jesus teve pelo menos 3 momentos de zombaria: antes da condenação, depois da condenação e na execução da condenação. Mas ele nunca negou quem ele era. Se alguém perguntasse: você é a água da vida? Eu sou. Se você é o pão da vida? Ele dizia: eu era. Você é o bom pastor? Ele dizia: eu sou. Ele nunca negou quem ela era, quem ele era. Por isso que você não pode negar a sua fé, você não pode negar quem você é. Você tem que andar de cabeça erguida e ter prazer, dizer que é crente, lavado, remido e purificado do sangue do Cordeiro, porque Jesus não se envergonhou de dizer quem ele era. E a Bíblia diz que Deus não se envergonha até hoje de te chamar meu filho. É um privilégio dizer que somos de Jesus. É um privilégio não negar a nossa fé.
Então os que iam passando meneavam a cabeça e diziam: ó tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedifica, salva-te a ti mesmo, se tu és o Filho de Deus, desce da cruz. E aqui eu já estou me preparando para o final da mensagem. Deixe-me dizer uma coisa aqui a você. Essa blasfêmia tem 2 lados. O primeiro lado é o lado da mentira por causa de uma falsa interpretação. Diga comigo: a falsa interpretação é causadora dos grandes males. A segunda coisa, o outro lado dessa blasfêmia era a sugestão por uma solução imediata. Diga comigo: nem todo imediatismo resolve o problema. A gente tem aquele pensamento que certas coisas, se você tentar resolver rapidamente, você resolve. Tem coisas que você tem que resolver com o tempo. Tem coisas que se você for resolver agora, você destrói, piora. Você tem que aprender a usar o tempo certo de Deus. Os 2 lados dessa blasfêmia. Olha o texto como diz: tu que destróis o santuário em 3 dias e o reedificas, salva-te a ti mesmo, se tu és o Filho de Deus, e desce da cruz. O primeiro lado dessa blasfêmia é o lado da interpretação errada. Eles estão olhando para Jesus e blasfemando, dizendo: tu que destróis o santuário, o templo construído por Zorobabel e reformado por Herodes, tu que destróis ele e em 3 dias o levanta. Vamos, agora desce da cruz. Você não é poderoso, não é um homem violento, diz que destrói tudo e constrói tudo em 3 dias. Tudo isso, olha para mim, era fruto de uma interpretação errada de uma frasezinha que Jesus falou. Eu falo para pessoas nessa noite que estão que nem Jesus, sofrendo porque foram mal interpretados. Você disse uma coisa de um jeito e entenderam de outro. Estou olhando para você aqui agora. Você falou uma coisa de um jeito e entenderam de outro, e você sofre até hoje por conta disso. Eu quero te dizer que Deus tem uma palavra para ti nessa noite. Jesus sabe o que é isso, você dizer uma coisa de um jeito e alguém entender de outra maneira. Jesus nunca disse que iria destruir o templo. Existe uma frase que ele disse lá no capítulo 2 de João, verso 19. Ele disse assim: derribai, destruí o templo. Ele não disse derribarei. Ele disse: vocês vão derrubar. Derribai o templo. Eles entenderam que Jesus estava dizendo: eu vou derribar o templo. E por isso que eles estão dizendo aqui: tu não derrubas o templo, em 3 dias o levanta. Então eles estão aqui zombando de Jesus, e isso se tornou notório, porque esse pessoal vinha de longe e já estava sabendo dessa conversa, sem ter na época internet. O cão não é sujo? Porque esse pessoal não era de Jerusalém, eles vinham de longe. E quando chegaram de frente disseram: é esse aí que disse que vai derrubar o templo. Vai derrubar o templo. Esses homens eram de longe, vinham da África, vinham de toda parte do mundo, mas eles já vinham sabendo que Jesus havia dito que ia derrubar o templo. A mentira se espalha rápido. Alguém falou um dia: eu só queria que os crentes tivessem a mesma força para divulgar o evangelho do jeito que os filhos do diabo têm para divulgar a cachaça. Porque os filhos das trevas, quando sai uma cachaça nova, um cigarro novo, quando sai uma droga nova, eles divulgam rapidamente. Os filhos das trevas divulgam a mentira com tanta facilidade. Jesus disse: eu vou falar para vocês: derribai o templo que eu construo. Ele não disse que ia derrubar, ele disse: vocês é que vão derrubar.
Então Jesus ali está sendo zombado por uma coisa que ele não fez, que ele não disse. Agora, no mesmo texto, ele disse assim, João capítulo 2, verso 19, ele disse assim: derribai o templo, que eu o levantarei em 3 dias. Isso aí ele disse. Quem pode dar um amém? Ele disse: vocês derrubam. Aliás, nem é que vocês derrubam, foi nem o subjetivo, ele foi da lata. Vocês vão derrubar. Vocês derrubam este templo, e eu levanto em 3 dias. Quem dá glória a Deus? Vocês derrubam e eu levanto. É assim que o ser humano tem que saber. O ser humano destrói e Deus constrói. O ser humano perde e Deus ganha. O ser humano abate e Deus sabe levantar. O ser humano é da derrota e o nosso Deus é da vitória. O ser humano derruba o templo e o nosso Deus constrói o templo. O ser humano te bota para baixo e Deus te coloca para cima. Recebe essa revelação, recebe e leva ela para casa. Ele disse: eu erguerei o templo em 3 dias. Só que eles não perceberam uma coisa. João escreve no versículo a seguir, diz assim: ele falava do seu corpo. Ou seja, quando Jesus disse derribai o templo, ele não está dizendo que aquele povo vai destruir o templo de Jerusalém. Ele está dizendo: vocês vão destruir meu corpo. Pode olhar que ele fala do seu corpo. Vocês vão derrubar o meu corpo. Vocês vão prejudicar meu corpo. Vocês vão matar meu corpo. Vão derribar meu corpo. E não derrubaram o corpo de Jesus? Toda hora, no chão, na queda, ao ser crucificado. Fizeram o que quiseram com o corpo de Jesus. Derribaram o corpo de Jesus. Só que Jesus disse: vocês derribam, mas em 3 dias esse santuário é reerguido. Eles pensavam que Jesus falava do templo comum. Jesus falava do seu corpo. Ele queria dizer o seguinte: vocês vão me matar. Eu morro na sexta-feira de tarde, mas no domingo bem cedo eu estou de pé novamente. Era isso que ele... Pode glorificar. Era isso que ele queria dizer. Essa mentira que Jesus disse que ia destruir o tanto santuário, ela ainda rola 40, 50, 60 anos depois, lá no livro de Atos, quando os evangelistas começaram a pregar no capítulo 6. Eles chegaram num lugar para pregar, Atos capítulo número 6, versículo 14. Aí alguém se levantou e disse assim: nós ouvimos falar que Jesus ia destruir esse santo lugar. Olha a mentira, durando 40, 60 anos. Queridos, que Deus coloque o poder dele na tua vida, para que não interpretem a você mal. Porque eu vou te falar uma coisa, meu irmão: o diabo é sagaz para fazer uma propaganda enganosa e para frente. Mas para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Quantos podem glorificar aquele que vive e que reina para todo sempre? Jesus sofreu porque foi mal interpretado. A blasfêmia ali é porque ele era mal interpretado. Ele nunca disse que derribaria seu templo. O templo de Salomão, ele disse que reedificaria, ou seja, que ele ressuscitaria. E eu pergunto à igreja: ele ressuscitou ou não ressuscitou? Ressuscitou ou não ressuscitou? Em último lugar, o outro lado dessa blasfêmia estava inserida a sugestão de uma solução imediata. Olha o que é que eles dizem aí: salva-te a ti mesmo, tu não és o Filho de Deus, desça da cruz, desça da cruz. Eles não entendiam como era que Jesus era o Filho de Deus, tão importante como dizia ser, e estava ali como um derrotado na cruz sofrendo. Eu quero dizer à igreja de Deus: gente importante para Deus também passa aflição.
Lázaro era um homem amado, e a Bíblia diz que ele adoeceu. Só que aqueles que têm Deus na vida e sofrem aflições, eles têm a promessa de Deus a forfar a cama enquanto a dor perdurar, e tem a promessa de Deus trabalhar de noite enquanto ele dormir, e tem a promessa de ser acampado pelo anjo do Senhor, e tem a promessa da mão poderosa de Deus estar sobre sua vida. Gente importante também sofre. Jesus era importante e estava sofrendo. Gente importante também sofre, mas a diferença é que gente importante para Deus tem a promessa de Deus sobre a sua vida. Ofereceram a Jesus a oportunidade de resolver o problema imediatamente. Desce da cruz aí, rapaz, resolve esse negócio hoje. Eu já expliquei que o nosso Senhor Jesus Cristo nunca fez milagre para aparecer para ninguém. E o nosso Senhor Jesus jamais iria descer da cruz e deixar de assumir o compromisso dele até o fim. A Bíblia diz que ele amou o mundo de tal maneira e te amou até o fim, até o último momento ele amou. Ele jamais atendeu os comandos humanos, ele jamais aceitou a sugestão da oportunidade de provar as suas reivindicações. Ele não desceu da cruz, ele não se interessou em dar provas para ninguém. É porque nós muitas vezes queremos provar certas coisas para as pessoas, mas eu quero dizer que seu compromisso primeiro é com Jeová. A principal pessoa a saber quem você é Jeová. Esquece um pouco o ser humano e se liga no céu. Nem todo mundo que te pede alguma manifestação da tua vida é porque quer te ajudar, meu filho. Nem todo mundo que te pede algum movimento na tua vida é porque te ama. É só para testar você. Então o que acontece? Jesus esqueceu a ideia, dispensou a ideia de encurtar o caminho. Ele podia naquela hora ter descido na cruz e ter salvado a si mesmo. Só que você ia para o inferno. Você iria para o inferno. Se ele desce da cruz naquele dia, você teria que subir nela. Às vezes a gente deixa de cumprir nossas responsabilidades, sabe por quê? Porque cumprir as responsabilidades custa caro para nós. É por isso que muitos casais se separam, porque é mais fácil eu me separar. É por isso que muitas mulheres abortam os filhos, porque de certa forma é mais fácil viver sem aquele filho. Só que as consequências vêm depois. Quando eu deixo de assumir os meus compromissos, muitas pessoas vão sofrer comigo, vão sofrer por causa de mim. Pode ser que eu abra mão dos meus compromissos e eu hoje levante as mãos e diga: estou livre. Mas só quem vai sofrer amanhã são outras pessoas. Sabe por quê? Você pensa que a vida é só sua. Eu penso que a vida é só minha. Os meus passos eu penso que só influenciam minha vida. Mas os passos que eu tomo, os passos que eu dou, as responsabilidades que eu tomo, as decisões que eu assumo, elas envolvem outras pessoas. Qualquer movimento da minha parte vai influir diretamente na vida desse e desse e desse, que são pastores meus. Qualquer atitude da minha vida vai influenciar as vidas deles. E eu digo a vocês, tem certas coisas que eu não faço na minha vida pensando naqueles que trabalham comigo na obra. E eu não sou covarde. Já aconteceu coisas na minha vida que eu disse assim: eu só não tomo uma decisão drástica, além do meu compromisso com Deus, porque eu tenho uma esposa e tenho 2 filhos. E depois eu coloquei uns pastores nos campos, e eu tenho que ajudá-los. Sugestões para encurtar caminhos pode ser bom para mim, mas destrói uma série de pessoas. Quando um casal se separa, os 2 podem ir um para um canto, outro para outro, e ela dizer: estou livre da cara desse infeliz, e ele dizer: eu estou livre da cara dessa infeliz. Só que os 2 não sabem que o menino que nasceu, a criança que nasceu,
vai crescer traumatizada com a ausência dos pais. E aí vem os irresponsáveis e colocam filhos no mundo. E quando tem a casa cheia de filhos, o diabo entra no meio e separa os dois, e os filhos crescem psiquiatricamente doentes. Então Bispo Amaro cria vergonha na cara e temor de Deus, e ama sua mulher até o último dia de sua vida. Porque qualquer coisa que você faça para prejudicar esse relacionamento, você vai incluir uma série de coisas no meio. Você vai destruir pessoas que acreditavam no seu ministério, você vai destruir seus filhos, você vai prejudicar a vida de outros. É porque nós somos egoístas. Quando vem uma coisa na cabeça da gente, para a gente tomar decisão, a gente toma pensando só na gente. Egoísmo, e egoísmo é coisa do inferno. Nós temos que ser humildes, porque é humilde que atrai a graça de Deus. Descer da cruz era encurtar o caminho, e nem todo caminho curto é o correto. Prossegue teu caminho, meu filho, até o fim, e as palmas engrandecem o nome de Jesus de Nazaré. Eu estou pregando a semana inteira, só revelação da palavra, só revelação. Eu ainda não dei nenhum exemplo meu. Eu não consigo pregar sorrindo na Semana Santa. Não consigo, consigo arrancar lágrima, mas sorriso não. E vocês sabem que eu sou engraçado, eu sou cômico. Mas essa semana me pega de vez. Quando eu me separo, quando o casal se separa, eles estão descendo da cruz, deixando de assumir seus compromissos. Eu tive uma cena em minha casa uma vez, que aquela cena eu nunca esqueci. Eu nunca tive pensamento de separação, graças a Deus. E aquilo dali foi que me deu a dose final, para nunca pensar. A Akisa era do tamanho da Miriam, e nós íamos visitar pessoas todas as tardes. A igreja bem pequenininha, a gente visitava todo mundo, toda semana, todo mês. Nós chegamos na casa de um casal que queria se separar, e a conversa dos dois era divórcio. Ela dizia: eu quero que esse sem futuro me dê um divórcio. Eu não gosto mais dele, eu vou abandonar ele. E ele dizia a mesma coisa. E foi a tarde inteira, Erilânia e eu, conversando com aquele casal. Não é para separar, separação é do diabo, separação é do inferno, separação é do capeta. E ele nem queria, nem ela queria. E a Akisa estava lá no cantinho de parede brincando com bonecas. Lá para 5 da tarde decidiram não se separar. Oramos por eles, e Deus foi glorificado. O casal vive bem até hoje. Deus nos usou naquela tarde. Mas eu nunca vi tantas vezes numa só casa o nome: vou separar, vamos separar, não quero mais você, não gosto mais de você, eu não gosto mais de você. Antigamente eu lhe achava feio, bonito. Hoje eu acho você feio. Eu não quero você, não, você é feio, você engordou, você não presta. Mas quando foi lá para 5 da tarde, eles decidiram ficar juntos e permanecem vivos, juntos até hoje. A Akisa estava lá no pezinho de parede, era o tamanho da Miriam. E nós chegamos em casa, era 6 horas da tarde. Aí quando chega lá em casa, que eu tiro o paletó, meu amigo, aí o bispo desaparece. Aí aparece, vocês sabem como eu estou dizendo, aí aparece o homem mais brincalhão que você possa imaginar. E eu já entro brincando. Naquele dia: Erilânia, faça minha janta imediatamente. Brincando. Ela olhou para mim e disse assim: faça se eu quiser. Brincando. Chegou perto do fogão e disse: já fez? Fiz não. E passamos uma meia hora nessa briga, brincando. E daqui a pouco nós terminamos o jantar. Quando fomos jantar, cadê a Akisa? Cadê a Akisa? Chegamos lá na cama dela, a Akisa estava debruçada, e nós dissemos: ela está dormindo. Mas quando fomos acordá-la, entre aspas, que nós tiramos o travesseiro, ela estava com o rosto no travesseiro, o travesseiro molhado de lágrimas. E ela se agarrou com Erilânia e comigo
no pescoço de Erilânia, uma mão no pescoço de Erilânia, outro na minha, no meu, e dizia assim: papai, não dê o divórcio amanhã não, pelo amor de Deus. E chorando: não dê o divórcio, não deixe ela ir embora, não abandone minha mãe, mãe, eu não abandono meu pai. E eu disse: o que foi? Não, que eu vi vocês brigando aqui dentro de casa, mãe dizendo coisa com mãe, não deixe ela não, painho, não deixe. Aí eu entendi uma coisa: quando eu estava aconselhando na tarde, ela estava absorvendo toda a briga daquele casal. Quando eu cheguei em casa, brincando, ela pensou que era verdade. E ela passou 1 hora aproximadamente chorando em cima da cama, pensando que nossa brincadeira era verdade. Deu trabalho para calar Áquisa. Ela quase não se cala. Agora eu pergunto a você: se uma brincadeira fez isso com a criança, imagina o rompimento do casamento meu e dela. O que ia causar no coração dela? Quando nós deixamos de assumir o que Deus diz que a gente tem que assumir, quando a gente desce da cruz, quando a gente aceita o caminho mais fácil, a gente prejudica um monte de coisa. E assim acontece quando eu deixo de dizimar na igreja para fazer outra coisa com o dízimo que Deus me dá. Às vezes até me dá um certo conforto, porque eu pego aquele dinheiro e aplico no que eu quero para minha casa. Eu desci da cruz, mas eu prejudiquei uma igreja que precisava pagar uma energia. Assim acontece quando você faz parte de um grupo de varões que todos se prepararam, compraram afardamento, fizeram todo esforço, ensaiaram, e no dia de ensaiar se levanta um e diz: eu não vou. Pode ter sido confortável para você deixar de assumir sua responsabilidade, mas para quem investiu em você, ensaiou com você, escolheu o hino com você, ficou prejudicado e envergonhado, tendo que dar resposta a tantas pessoas. Que Deus te use para que você não desça da cruz. Caminhos mais fáceis pode ser bom para você, mas vai prejudicar um monte de gente. Foi por isso que alguém disse: desce da cruz agora se você é o Filho de Deus. E ele calado, em outras palavras, através do silêncio: eu tenho que cumprir o meu compromisso. Eu não aceito caminhos mais fáceis. O caminho mais fácil prejudica muita gente. Deixe seu ministério para você ver quantos são prejudicados. Abandone o seu cargo dentro da igreja para você ver pessoas lhe acompanhando para o abismo com você, porque tem pessoas que lhe seguem cegamente. Esteja você certo ou errado, se você cai no abismo, ele cai com você. Portanto, você e eu, nessa semana da paixão, vamos fazer o que Jesus fez: compromisso. Grita essa frase: compromisso. Levante a mão direita aqui comigo, todo mundo, lá atrás aqui, levanta a mão, diga comigo: meu Deus, me ajuda a cumprir os meus compromissos. Aplauda Jesus de Nazaré. Deixa eu te dizer aqui uma coisa, pelo amor de Deus. Olha, se és o Filho de Deus desta cruz, tu que destróis o templo e em 3 dias o reedifica, eles não entendiam. Olha para mim. Com 3 dias Jesus operou um milagre maior do que derrubar o templo e construir de novo. Porque ninguém segura o nosso Jesus. Quantos glorificam a Deus? Com 3 dias ele reedificou o santuário, mas foi o santuário do seu corpo, que foi morto, foi banido, foi esbofeteado. Só não aconteceram 2 coisas: nem quebraram seus ossos e nem a carne dele apodreceu. Quem glorifica aquele que está nos céus? Com 3 dias o corpo ressuscitou. Só tem uma coisa: só ressuscitou carne e osso. Eita, mistério do céu. Só ressuscitou carne e osso. Com 3 dias ele levantou o santuário de novo, mas foi o santuário do seu corpo.
Você pode dizer amém? Com 3 dias ele se levanta, com um detalhe: o ser humano é composto praticamente de corpo, de carne, osso e sangue. Repete: carne, osso e sangue. Vai. Com 3 dias ele se levanta e encontra Tomé e disse: olha, veja que um espírito, eu não sou espírito, eu sou Jesus, o mesmo Jesus. Veja que um espírito nem tem carne e nem osso, como você vê que eu tenho. Diga: Jesus ressuscitou, operou o maior milagre, construiu de novo o templo do seu corpo. Agora diga com um detalhe: sem sangue. Como é que um corpo vive sem sangue? Como é que um corpo vive sem sangue? Só tem um corpo que vive sem sangue. É o corpo daquele que está em cima desse altar aqui conosco. É o corpo daquele que está no meio da igreja nesta noite. O corpo dele vive com carne e osso, mas não tem sangue, para provar que Jesus, ele vive do jeito que quer. Ele comanda a sua própria vida, ele é dono dele mesmo. O corpo dele vive sem sangue. Agora a igreja fica de pé e pergunta assim, bem forte. Eu falo baixo, vocês respondem forte. Digam comigo: cadê? Onde está o sangue de Jesus? Eu vou explicar para você, alguém talvez nunca tenha lhe dito, eu vou lhe dizer. O sangue de Jesus está na face da terra. Matéria não se acaba, ela se transforma. Jesus derramou seu sangue lá no alto do Gólgota. O sangue de Jesus não subiu para o céu, ele está espalhado na terra. Para quê? Para que a igreja possa voar, expandindo a mensagem do sangue pela face da terra. O sangue dele ainda está na face da terra. É por isso que ele está salvando todos os dias. E glorificado seja o nome santo do Senhor. Quem acredita nessa palavra, sacode a mão para o céu e glorifica aquele que está nos céus. Solta o louvor aí agora, que eu vou ajudar os cantores cantarem agora. Aleluia, louvado seja Deus. Bendito o Senhor. Não desce da cruz, minha irmã. Não desce da cruz, meu amado. Assume teu compromisso. Não passe de frente à causa, fique na causa. Você entendeu o que eu lhe falei? Não fique passando, fique. Só precisa ficar. Não passe, fique, permaneça, que Deus tem obra com quem fica. Da calabachandarabacai, xarabadarabassúria. Até aqui tu passa, toda hora passa direto. Mas daqui para frente, fica. Recachandarabalabasúria. Fica. Vou perguntar à igreja: tu vai passar ou vai ficar? Aí tu vai dar a resposta. Igreja de Deus vivo, tu vais passar ou vai ficar? Igreja de Deus, tu vais passar ou vai ficar? Igreja, nós vamos passar ou vamos ficar? Eu vou contar até 3, você vai dizer: eu não quero passar, eu quero ficar. Mas diga o coração, respira aí. Quando eu contar até 3, a igreja diz fortemente: eu não quero passar, eu quero ficar. Aí diz isso com um brado de vitória para escutar lá de cima e lá de baixo. E você rompe em glória, aleluia. E vamos encerrar com chave de ouro. Igreja de Deus, 1, 2, 3.